É o próprio Jesus que vai dizer, lá em João, capítulo 12, versículo 48, quem crê em mim, eu não julgo. Eu não vim julgar nem condenar, eu vim salvar. Mas já tem um que o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. O princípio do juízo de Deus é a palavra. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Esse é o princípio da salvação ou da condenação. O homem, se ele crê, ele sai da condenação. Para ser salvo, para ser livre dessa condenação, crendo em Jesus. Mas se o homem não crê, ele permanece condenado e irá a juízo. É o que Jesus disse lá em João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já permanece condenado. Então, a questão desses homens aqui, Jesus está mostrando dois homens em vida, dois homens que morreram, o destino desses dois homens e a situação que eles estão. Eis os dois caminhos que está posto para a humanidade. O caminho da morte e o caminho da vida. O caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho para o céu e o caminho para o inferno. Só que o ser humano, ele já está no caminho do inferno. Ele não pode fazer nada. Tudo que ele faz já leva ele a ser réu do inferno. Agora, para ele sair do caminho do inferno e vir para o caminho do céu, ele precisa de um salvador. Ele precisa de um socorro. Ele precisa de alguém que tire ele desse caminho, que tire ele dessa situação, que transporte ele dessa situação para uma outra. E só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. Não é o homem por nenhuma obra religiosa. Não é o homem por nenhum mérito de virtude, de bondade, de justiça. Não é o homem por nenhuma igreja ou religião. É o homem buscando o socorro do Senhor. Ele é o Salvador. Ele veio para isso. Ele veio para nos tirar dessa situação. Ele veio para nos transportar, nos libertar do reino das trevas, do domínio de Satanás e trazer para Deus. Nos tirar do reino das trevas e trazer para a luz. Nos tirar da miséria do pecado, condenado à morte e trazer para a vida. Só Jesus Cristo é quem pode mudar o nosso destino terrível que a humanidade está seguindo. Só por Jesus o homem pode ser livre e salvo, se for buscar essa salvação em Jesus, clamar o socorro dele, porque ele é quem pode salvar. Tome a atitude que tomou o ladrão que foi crucificado à direita de Jesus, naquele momento que Jesus estava ali, sendo morto pelos nossos pecados. O ladrão da direita tomou uma atitude que mudou o destino eterno dele. Mesmo com a vida miserável que ele vivia, nunca praticou o bem, mas no momento que ele se arrependeu a Cristo, ele encontrou salvação para a sua alma. Porque o homem, ele não tem nenhum bem que faça ele receber salvação da alma. Ele pode ser o pior ladrão, o pior assassino, o maior estuprador. Ele, crendo e se convertendo a Jesus, ele recebe o perdão de Deus, ele recebe a vida com Deus, ele recebe o dom gratuito de Deus, que é por meio da fé, e essa fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é um dom de Deus, que ele requer do homem, para o homem receber essa salvação. Somente a fé, o crer, o se converter, é isso que Deus quer. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa fé é um dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse dom de Deus, essa graça de Deus, que ele oferece ao indivíduo, homem perdido, ele só pode receber por uma condição. A única condição que Deus quer não é que ele viva preso, escravo dentro de um sistema religioso. Não é que ele viva buscando fazer o bem como se fosse mérito para ele ser salvo. Não é que ele viva querendo ser o cara, o mais santo, o mais cheio de Deus. O que Deus quer desse indivíduo é que ele creia no que o próprio Deus fez por ele, na cruz do Calvário. Não é que ele vai buscar se salvar, é que ele vai buscar o que Deus fez para salvar ele. A obra que salva não é a do homem dentro de religião. A obra que salva é a de Deus. Essa obra é Cristo
crucificado para remir os nossos pecados, para que por fé em Cristo nós recebemos a justificação e a remissão do pecado por meio de Cristo. Isso é por fé. É por fé. Para a gente não receber a condenação eterna. É só isso que Deus quer. Jesus veio ao mundo para isso. Jesus veio ao mundo com essa finalidade. Jesus veio ao mundo para tirar o homem de uma miséria que era impossível para o homem sair. Jesus veio como esperança e meio de salvação para a nossa vida. Em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus. Nenhum outro nome há dado pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo é o único meio de salvação. Atos 4:12. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém pode sair da situação que está afastado de Deus e ir a Deus se não for por Jesus. Lá em João 14:6, Jesus Cristo é a única porta de acesso que nos dá acesso a Deus, que nos tira da condição miserável que estamos para que a gente possa ter acesso a Deus. João 10:9, Jesus vai dizer, eu sou a porta. Jesus Cristo é a única esperança que o homem tem para sair da morte e voltar à vida com Deus, para não ir à condenação, para ter a vida eterna. Como Jesus disse lá em João 5:24, quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É quem crê nele, não é quem está ali, aqui, acolá, não é quem faz isso, aquilo ou aquilo outro. É crer em Jesus. O alvo da fé é Cristo. O meio de alcançar a graça de Deus é Cristo. O caminho para Deus é Cristo. A vida com Deus é em Cristo. Não é em nenhuma religião, não é em nenhuma instituição, não é em nenhum meio que o mundo vive como se fosse meio de vida com Deus. Se não estiver em Cristo, continua perdido, julgado e condenado. Ninguém tem salvação senão por Cristo. Porque a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, não é ali, aqui e acolá. Para os que estão em Cristo, Romanos 8:1. João 3:36. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. A vida eterna é por Jesus. E isso nós temos que crer pelo Evangelho, que nos traz essa informação. Essa informação não é de nenhuma religião, é de Deus para nós, através do Evangelho. É o Evangelho que nos informa essa verdade que eu estou transmitindo para você. Eu sou apenas o transmissor, eu sou apenas o objeto que transmito para você. Deus me usa para isso, para transmitir, para levar a informação que pode salvar você, se você crê, porque Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura em todo lugar. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. É isso que eu faço. Pregar o Evangelho é isso. É informar, é ensinar, é instruir, é orientar, é trazer o povo para a verdade que Deus quer que o povo conheça por onde chegar a Ele. Isso é pregar o Evangelho. Não é esses movimentos de pregação, de show, de revelação, de reteté que o povo vive dentro da igreja, sem aprender nada de Deus.